Olá pessoal do oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje vamos ter mais uma aula de história. Prontos? Para vocês acompanharem da casa de vocês, abram a apostila 1 na página 164. Hoje iremos trabalhar a primeira aula do módulo 5, o Iluminismo, Conhecimento e Limites ao Poder. Gente, esse título ele nos traz um elemento importantíssimo, né? Limites ao poder. Mas limitar os poderes de quem? Para você que disse ou pensou do rei, está correto, tá? Como vimos anteriormente, os abusos de poderes dos reis, né, os chamados reis absolutistas, estavam incomodando alguns grupos da sociedade. Além do título, podemos observar essa imagem ao fundo. Essa imagem retrata a Bastilha. Já ouviram falar sobre ela? A Bastilha era uma fortaleza, Ela foi construída no século XIV e tornou-se prisão para quem descontentasse o governo durante o absolutismo, sendo considerada uma prisão do pensamento, ou seja, quem discordasse do rei acabava preso nela. Nessa fase da história francesa, o rei tinha entre seus vários poderes o poder de definir a prisão de pessoas sem julgamento, sem prazo e sem a possibilidade de apelação. Então, por exemplo, mulheres que enganavam os esposos, filhos de nobres que desobedecessem aos seus pais, ou envergonhassem os membros da comunidade com comportamentos que eram considerados imorais, podiam ter a prisão ordenada pelo rei, caso esse monarca entendesse, atendesse o pedido de um membro da corte. O rei, então, podia, além de tudo, usar esse instrumento para investir contra os seus inimigos políticos, ordenar torturas e até execuções. A justificativa do rei era manter a ordem pública ou assegurar também o bom funcionamento das instituições. Tá bom? O antigo regime em xeque, em questionamento. Como vocês estudaram anteriormente, a formação das monarquias nacionais e o fortalecimento do poder dos reis atendeu durante alguns séculos os interesses de diversos grupos sociais, entre eles a burguesia. Nesses momentos, a concentração de poder nas mãos do rei não tinha nenhum impedimento legal, não tinha nenhuma lei que impedia isso. E tinha justificativa na religião ou na necessidade de garantir a ordem social. Como vimos, para garantir um bom funcionamento da sociedade, os reis franceses podiam, por exemplo, exercer o poder de justiça, que eram presos na Bastilha, como vocês viram no slide anterior. Também era comum, em regimes absolutistas, acompanhem comigo os tópicos, era comum a violação de correspondências por autoridades do governo, a censura em publicações, seja em jornais, panfletos, livros, e punições a quem mantivesse opiniões consideradas ofensivas ou diferentes das expressas pelo monarca, pelo rei. E também controle até mesmo sobre as vestimentas dos súditos. Então o rei controlava totalmente a sociedade. Ok? As práticas absolutistas passaram a ser cada vez mais criticadas a partir do século XVII e XVIII. A exclusividade do rei na tomada das decisões nem sempre representava a necessidade da maioria da população, em especial da burguesia, que se tornava cada vez mais promissora, e também das camadas mais populares, ou mesmo de parte da nobreza. A Revolução Inglesa, que nós vimos na aula anterior, foi uma manifestação clara da insatisfação daqueles que colocavam em questionamento a tradição política, social e econômica existente até então.
Tudo que era identificado com o antigo regime, como a censura, o absolutismo, o mercantilismo, né, e todos os obstáculos que as religiões impunham ao conhecimento, passou a ser associado às trevas, né, à escuridão, e deveria ser superada e substituída por um novo modelo de organização. Em um tempo de grande descontentamento com tudo que se identificasse com o antigo regime, uma forte movimentação intelectual e cultural passou a tomar, a retomar, né, e aprofundar ideias e valores do renascimento cultural, conteúdo também que vocês já conhecem. Esse movimento, que era contrário ao antigo regime e que buscava os valores do renascimento, ficou conhecido como Iluminismo. Os intelectuais desse período defendiam a ideia de que somente a razão, né, que eles comparavam às luzes, seria capaz de tirar a humanidade da ignorância e da opressão, que eles comparavam com as trevas, né? Então, razão igual a luzes e ignorância e opressão era igual a trevas para os iluministas, tá? Por isso, esse movimento ficou conhecido como Iluminismo, e o século XVIII foi posteriormente, né, chamado de século das luzes, ok? Então tem a ver com essa ideia da razão. Os iluministas pensavam que a razão, que era, né, relacionada às luzes, iluminaria, né, a Europa, né, com essas novas ideias, ok? Século XVIII, século das luzes. Por esse motivo, os pensadores do século XVIII passaram a ser chamados de iluministas, certo? Então as pessoas que fazem parte do iluminismo eram os iluministas. Eles se dedicavam à investigação dos seres humanos, da sociedade e da natureza. Eles buscaram respostas aos seus questionamentos nas mais diversas áreas de estudo, como na filosofia, na economia, no direito e na história, né? Como vocês podem observar no tópico abaixo. Beleza? Então temos aqui o título As Luzes e as Ciências Humanas, né? Os iluministas desenvolveram um amplo saber em várias áreas do conhecimento, rompendo então com o pensamento até então dominado pela religião. Para isso, elegeram como principal forma de resolução de problemas o uso do método científico, né? O que era esse método científico, né? Era algo considerado indispensável para se chegar às conclusões válidas sobre qualquer assunto. Nesse momento, convido vocês a fazer uma reflexão. Hoje no Brasil estamos vivendo um momento bastante estranho, né, no qual a ciência e a razão têm sido alvo de perseguição, né? Então a ciência, que foi responsável por descobertas que ajudaram e ajudam muito a humanidade, passou a ser desprezada, né? Isso acontecia na Idade Média, gente, no qual as pessoas aceitavam apenas a visão da religião, né? Então fica o convite para vocês pensarem um pouco sobre a importância da ciência e da sua evolução para a história da humanidade, certo? Pessoal, os iluministas utilizavam, como eu apontei, um método científico, que nada mais é que o conjunto de técnicas e procedimentos racionais, né, a partir da razão. Ou seja, utilizando a razão, eles investigam e explicam fenômenos da natureza, por meio da observação, da experimentação, né, e da formulação de leis, certo? Os pensadores iluministas retomaram as ideias defendidas pelos pensadores humanistas lá do Renascimento, né? E vão, obviamente, dar um salto de qualidade nessas ideias desses pensadores, ok? O lema, então, dos iluministas, né, como vocês podem ver aqui acima da imagem, era razão, liberalismo e progresso, né? A partir da racionalidade, né, de um pensamento racional, os homens estariam livres, né? Teriam uma maior liberdade econômica, política, de pensamento, e isso levaria a sociedade ao progresso. Na imagem ao lado,
né, é o Salão da Madame Geoffroy, tá? Quadro de 1755, né, de Anicette Gabriel Lemonnier. A obra faz referência a uma prática na sociedade europeia do século XVIII, uma prática muito comum, né, que era a realização de encontros e saraus para exposição e troca de produções literárias, artísticas, científicas e filosóficas. O objetivo desses encontros era promover debate de ideias em espaços e condições de não correrem o risco de censura do governo ou da religião, certo? Esses eventos reuniam intelectuais, artistas, membros da aristocracia e da alta burguesia parisiense. Nesse quadro, como em tantos outros da época, podemos destacar os feixes de luz na cena, né? Percebam aqui a luz entrando, né? Esse feixe de luz. Sim, esse recurso era utilizado para simbolizar que conhecimento, né, baseado na razão científica, estava presente naquele ambiente. Então, pessoal, uma coisa é fato: todas as ciências se apoiaram no pensamento iluminista. Naquele momento, por exemplo, os astrônomos e matemáticos determinaram a distância entre o planeta Terra e a Lua. Determinaram também a forma elíptica do planeta, que é achatado nos polos e dilatado no paralelo do Equador. Isso vocês já aprenderam em geografia, né? Que a Terra não é plana. Os aperfeiçoamentos do telescópio também permitiram a descoberta do planeta Urano e de novos satélites de Saturno. Os físicos inventaram o termômetro de mercúrio e estudaram fenômenos elétricos. Franklin provou que os raios são descargas elétricas. E no final do século, o italiano Volta conseguiu, por meio de uma pilha, produzir uma corrente elétrica. Lavoisier fixou o método de uma nova ciência, a química. Ele estudou a composição do ar e da água e também o papel do oxigênio nos fenômenos de combustão. Dessas descobertas, tiram-se aplicações práticas. Franklin inventou o para-raio. O francês Le Bon descobriu o gás de iluminação. O inglês Jenner descobriu o processo de vacinação antivariólica. E James Watt, que é esse da imagem ao lado, aprimorou por volta de 1789 a máquina a vapor. É possível dizer que o iluminismo fez parte de um processo de mudanças do pensamento científico, das ideias, da cultura e do cotidiano da sociedade europeia. Podemos pensar que todas essas mudanças eram um aprofundamento do movimento renascentista. Os iluministas tinham a certeza de que somente com os princípios da razão haveria respeito à lei, à tolerância, à liberdade e, enfim, à felicidade no mundo. Na imagem ao lado, vocês podem ver, como eu já tinha apontado, o James Watt, inventor da máquina a vapor, um dos inventos que mudou os rumos da história da humanidade. Pessoal, na aula de hoje, vocês entenderam o iluminismo como parte do processo que desmontou o absolutismo e como momento fundador de um novo regime, que em muito se aproxima da forma como a nossa sociedade está organizada atualmente. Na próxima aula, iremos aprender sobre o liberalismo político e sobre o liberalismo econômico, ok? Bom, espero que tenham gostado. Acima está meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.